Vamos ler então? Vamos ler Hebreus, capítulo 11. Eu sabia quando eu estava lendo isso que Deus ia falar alguma coisa com a gente hoje. E essa palavra do pastor agora aí mostrou para mim que ele tinha algo para falar conosco nesta noite. Hebreus capítulo 11, vamos ler apenas até o 16, irmãos. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou a sua oferta. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Aleluia. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e de avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivesse pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles a pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Aleluia. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Ele preparou uma cidade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de amor, Deus que honra a igreja, Deus que responde oração, cumpre promessas. Muito obrigado pela Tua palavra, que fortalece hoje à noite nosso coração. Precisamos ser fortalecidos, Senhor. Precisamos ser fortalecidos. Precisamos ter mais fé. Tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia de nós. Grande oportunidade nesta noite, Senhor. Fala conosco. Fala profundamente aos nossos corações, para que a gente possa, Senhor, aumentar a nossa fé, crer no Senhor de todo o coração, sabendo que Tu é um Deus de resultado, de resposta, mas acima de tudo um Deus de amor. Por isso, Senhor, muito obrigado já pela Tua palavra. Guarda ela no nosso coração, impregna na nossa mente, para caminharmos em direção ao Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o escritor de Hebreus, ele escreve essa carta
fortalecendo aos nossos irmãos hebreus, que conheciam muito bem o que ele escreve aqui, a respeito de todos esses exemplos que ele deu de Gênesis, sobre a fé dos nossos irmãos antepassados, dos nossos irmãos que ofereceram sua própria vida em sacrifício da promessa que tinham recebido. Mas, em primeiro lugar, no verso 1, ele conceitua o que ele quer falar aqui embaixo. Então ele conceitua para a gente a fé, e ele fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, é a certeza que vamos receber o que nós esperamos, e é a prova das coisas que nós não vemos. Coisas de Deus no nosso coração, fortalecer isso no nosso coração, porque nós esperamos o Senhor vir nos buscar. Nós esperamos a cura do nosso irmão Javier. Nós cremos, nós acreditamos, nós esperamos. Nós não conseguimos ver isso ainda, mas nós esperamos no Senhor. Então ele fala que ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então nós cremos com todo o coração naquilo que nós não conseguimos enxergar. Nós não enxergamos o que vamos receber, que somos limitados no tempo, mas também não enxergamos o Deus que vai dar a gente fisicamente. E nós estamos vivendo num mundo que precisamos tocar nas coisas, olhar para crer, e às vezes não cremos, porque nós temos uma Bíblia Sagrada que tocamos nela, mas não lemos e não cremos, e o mundo rejeita. Mas o escritor, ele fala para aquele povo: ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos, mas temos certeza que vamos receber. E a igreja precisa caminhar e viver nesta certeza, irmãos. Não podemos duvidar, temos que crer 100% nisso, que este Deus, Ele nos recompensa, assim como recompensou todos aqueles lá no passado, que creram fielmente naquilo que Ele estava falando, naquilo que Ele falou. No verso 2, o escritor fala assim: pois foi por meio dela, da fé, que os antigos, que os nossos irmãos do passado, receberam um bom testemunho. Acreditando, Noé construiu a arca e salvou ele e a família dele. Mas era chamado de louco pelo povo. Mas ele creu. Ele nunca tinha assistido um dilúvio, uma enchente. Ele nunca tinha visto isso. Mas pela palavra do Senhor, ele construiu a arca. Passou 120 anos construindo aquela arca, crendo em algo que ele nunca tinha experimentado, mas que tinha certeza que ia acontecer. E esta fé, esta crença, salvou ele e a família dele, e foi testemunho para a igreja atual. Então o escritor fala: olha aqui, esta fé que eu estou falando para vocês, não é da boca para fora, esta fé que eu estou falando, aconteceu com Noé. Mas ele também dá testemunho de Abel, que até hoje, mesmo morto, é lembrado aqui na escritura. Ofereceu o melhor dele para Deus, ofereceu o melhor para Deus. Mas ele fala também de Abraão, que já velho, cansado, sem vitalidade, foi feita uma promessa de ser pai de uma grande geração. Mas ele e Sara não tinham mais idade, mas creram neste impossível, e nasceu Isaac. E Isaac, que nasceu deste milagre de Deus pela promessa feita à igreja, Deus pede ele. E se os irmãos voltarem lá em Hebreus, lá em Gênesis, nós vamos ler uma coisa interessante aqui em Gênesis, quer ver? Eu marquei aqui, vamos ver se eu não... Creio que 22, irmãos, deixa eu ver aqui. Gênesis 22, importante aqui. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorar ao Senhor. Depois de adorar ao Senhor, voltaremos. Ele foi sem murmurar, foi crendo que o Deus que deu a ele, aquela criança, por milagre, por promessa,
faria aquela criança descer com ele, aquele jovem descer com ele. Então, antes de subir, ele fala: nós vamos adorar, nós não vamos sacrificar o meu filho, nós vamos adorar. Aguardem aí, que daqui a pouco eu e o rapaz a gente desce. Ele sabia o Deus que ele cria, mesmo esse Deus todo-poderoso mandando, ele ordenando ele sacrificar o filho dele. Ele subiu, não pestanejou, não duvidou, pegou o garoto, a lenha e subiu sem o cordeiro, subiu com o filho como cordeiro. Mas ali embaixo ainda ele falou: estamos indo adorar ao nosso Senhor. Adorar seria com a morte do filho dele, com o sacrifício do filho dele. Ele iria adorar ao Senhor, não pestanejou. Daqui a pouco voltaremos. Pela fé, o escritor fala: esses homens foram vencedores, porque criam, esperavam naquilo que eles não viam. Isso chama-se fé, isso chama-se acreditar na oração, isso chama-se crer no Senhor de todo o coração, independente do que vai acontecer com a igreja amanhã, ou com você pessoalmente ou particular. Crê, porque ele deixou, diz o escritor, exemplos de homens chamados agora de heróis da fé. Você é um herói da fé? Será que no futuro seremos chamados, a igreja atual, de heróis da fé? Podemos ser, sim, porque cremos naquilo que está escrito. Mas eu pulo agora, meus irmãos, direto para o 6, que o 6 ajuda a responder já as primeiras perguntas do escritor de Hebreus, quando ele fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Parte A. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois se você não tiver fé, se a igreja não exercitar a fé, não adianta, porque não vai crer que a fé é a certeza daquilo que esperamos e não vemos. Porque o 6 está dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. Então como que Deus vai fazer na tua vida, na vida da igreja, na vida do seu povo, os milagres da promessa acontecer, se você não crer? Não é verdade? O que ele falou para os apóstolos, para os discípulos? Por que vocês têm tão pouca fé? O que ele fala para Pedro? É um homem de pouca fé, afundou, olhou para o mar. Então, quando duvidamos, não recebemos. Quando duvidamos, não recebemos. Mas o escritor fala que esses homens eram como peregrinos, não enxergaram, viveram pela promessa, mas sabiam que estavam em terra estranha, em terras estrangeiras, não é verdade? Todos nós esperamos receber alguma coisa. Vivemos, hoje o pastor falou, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Esta é a nossa esperança. Nós não sabemos quando ele vai voltar, nem ele, só o Pai. Mas esperamos em fé. Caminhamos em fé. Sabemos que seremos levados aos céus pelo nosso Senhor. Então precisamos crer. Esses homens foram exemplos de fé. E é como esses homens foram exemplos de fé. E como o Senhor deixou registrado para a gente. Independente das circunstâncias, de idade, de localidade, questão financeira, questão de doença terminal, independente disso, irmãos, precisamos crer que somos uma igreja forte, uma igreja valente, uma igreja que caminha, uma igreja que ora, uma igreja que evangeliza, uma igreja que busca. Precisamos crer nisso. Porque se nós cremos, nós vamos agradar o coração de Deus. Agradar o coração de Deus. E quando a gente agrada, meus irmãos, o coração de Deus, ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa todos os que buscam. Então, se você crer nele, se você crê, se você tem fé nele, tem fidelidade com ele, você será recompensado. A recompensa é da igreja, a recompensa não é do mundo. Esta carta foi escrita por nossos irmãos hebreus. Se vocês crerem, serão recompensados. Mas para agradar ao coração de Deus, para ter resposta, para receber promessas, precisa crer nele.
Porque se você não acredita nele, como que nós teremos promessa, não é verdade? Eu estava pensando hoje, lendo e pensando numa coisa interessante. O pastor, ele sempre pediu para fazer 3 pedidos. Sempre. Todo ano a gente faz 3 pedidos. E aí, você olha para trás, num dia não dá para ver não, mas olha para trás nos últimos 10 anos, quantas respostas. Já pararam para pensar? Rapaz, eu já recebi muita coisa, que muitas das vezes as pessoas escrevem e não esperam receber, ou esquece até que pediu. Eu sou um exemplo disso. Esquece que pediu. Mas quantas bênçãos. E no grupo, Ieda? E no grupo? Rapaz, eu estava pensando ontem quantas respostas nós tivemos de pessoas, o que oramos, resultado, resposta. Meu Deus, como que Deus responde à igreja? Precisamos crer que o nosso Deus é um Deus de resposta, mesmo que você não veja isso lá, como diz, né? Não tem nenhuma luz no final do túnel, tem uma luz, não, tem uma tocha muito grande. É só crer, vamos receber. A igreja precisa crer, porque se não crer, não agrada o coração de Deus. E não precisa pedir então, porque não vai receber. Porque para receber precisa crer que Ele, além de responder, Ele vai te recompensar, além do que tu pediu, do que tu pensou, Ele vai te recompensar, simplesmente porque você crê nele de todo o coração. Você acredita nele de todo o coração. Então, Ele garante que você vai receber. Ele garante que você vai receber. Porque a fé não é algo que simplesmente a gente fala. Falar, dar testemunho. Não é isso. A fé é você falar com Deus e você abrir os teus olhos e dar um sorriso, porque a resposta está a caminho. É tempo dele, não é meu nem seu, mas a resposta, Robson, está a caminho. Lembra lá de Daniel? A resposta estava vindo, teve uma peleja tremenda, mas chegou ou não chegou? Chega, porque quem traz a resposta é ele. A função da igreja é crer no Deus que a gente serve. Não duvidar. E se tem dúvida, conversa com ele, que ele vai te dar fé e sabedoria. O tempo que você precisar e pedir. E não vai lançar em rosto, como ele fala, Tiago. Fé, irmãos, exercitar a fé. E a gente só exercita esta fé, crendo, pedindo e acreditando. Ainda quando você achar que não teve a resposta, creia, escuta, que a cavalaria vem aí, o exército vem aí trazendo a tua resposta. É isso que a igreja tem que crer. É isso que o escritor fala aqui. Precisamos crer no impossível, naquilo que você não vê, naquilo que chamam a igreja de louco, que te chamam de louco, que chamam de fanático. Precisamos crer que os teus pedidos estão a caminho. Precisamos falar com o invisível. Crer que tudo isso que rege, que funciona na criação, foi feito por palavra dele. Mesmo que o mundo não creia, você crê. E o Senhor fala. A nossa esperança, meus irmãos, aquilo que faz a gente continuar, aquilo que faz a congregação lá, Nova Esperança, continuar, aquilo que faz esta igreja estar aqui todas as quartas-feiras, domingo, nos cultos, as mulheres fazendo o café com Cristo, os homens se reunindo, tudo isso é sustentado pela fé. E você precisa fazer parte disso. Você que está em casa precisa fazer parte disso. Precisa crer, precisa pôr em prova a tua fé, precisa clamar ao Senhor. Senhor, eu não sei se tu tem respondido ou não as minhas orações, mas eu quero fazer um desafio. Enche esse meu coração incrédulo de fé, Senhor. E eu te peço, e a primeira coisa que eu te peço é aumenta a minha fé em ti, me dá a alegria da salvação. Eu quero ser um crente diferente. E você vai ver se amanhã você vai levantar, já com esse coração pulsando, lembrando das orações, da palavra. Pede, pede. Porque se tu bater, ele abre, se tu pedir, ele te dá. Mas precisamos pedir, precisamos ser igrejas fiéis ao Senhor,
buscando a fé em Deus verdadeiro, mas uma igreja de coração quebrantado, uma igreja de oração, uma igreja de joelho, é uma igreja feliz. Uma igreja de joelho é uma igreja que enfrenta os traficantes que entram pela porta, porque nós não somos daqui, nós estamos assim. Eles creram, os heróis da fé, mas não viram muitas coisas, não enxergaram, eram como peregrinos em terras estranhas, mas creram na fé, no Deus que prometeu, e nós estamos vendo toda a promessa deles. Nós vimos o que aconteceu com Noé, nós entendemos e lemos e cremos no que aconteceu com Abraão, com José, com Moisés, com o mar aberto. Nós vimos isso, nós cremos, o mar aberto, o Jordão se abrindo, a rocha caindo, saindo água, Lázaro saindo para fora. Está aqui, nós cremos, é palavra, não precisa mais duvidar, precisamos crer. Precisamos dormir descansado, como o Salmo 4 falou hoje para a gente. O Senhor nos dá o sono de descanso, porque eu sei que Ele está no controle. Ele está no controle da minha vida, no controle da tua vida, no controle da igreja, no controle da nossa família. Ele está no controle, porque nada sai do controle dEle, nem um cabelo da tua cabeça. Só cai se for permissão dEle. Tudo está no controle do Senhor. Precisamos crer que o Senhor, Ele sim, pode todas as coisas. O homem pode até tirar a nossa vida, o homem pode até abreviar a nossa ida ao Senhor, porque houve uma permissão do Senhor, como fez com Jó. Pode até ir lá perturbar ele, mas não toca na vida dele, que ele é meu. Precisamos crer nisso, precisamos receber a recompensa como Jó recebeu. Precisamos crer que mesmo em dias difíceis como hoje, tivemos a notícia da nossa congregação, precisamos crer que o Senhor está no controle, e o Senhor, Ele vai dar o galardão aos merecidos, Ele vai dar a recompensa àquela igreja, aos irmãos, aos trabalhadores. Ele vai dar a recompensa, porque Ele é fiel na sua palavra, e Ele não nega, porque é a essência dEle. Ele é assim, querendo eu ou não, querendo você ou não, querendo o mundo ou não, Ele é bom. Ele é maravilhoso, é Deus forte, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, é Ele que nos traz alegria. Hoje eu vi com uma alegria tão grande, o pastor estava cantando aqui, e eu, puxa, gente, mas que dia bonito, que dia gostoso, é o dia do Senhor, se alegre-se, alegre-se, porque este é o dia que o Senhor te deu, é o dia da igreja se alegrar. A igreja precisa estar firme em tempos difíceis. A igreja precisa se alegrar em tempos difíceis, mas para a igreja estar alegre em tempos difíceis, a gente precisa ter fé no nosso Senhor, ter fé, acreditar, crer no Senhor. Não é só cantar, e às vezes nós cantamos uma música tão linda, mas precisa ser aqui dentro, crer nele, crer. Eu falo, Senhor, eu queria tanto morar contigo, queria tanto, eu tenho uma vontade de morar com Deus, tenho uma vontade de ir para o céu. A terra não nos alegra mais, uma igreja não se alegra na terra mais, isso aqui não interessa, somos peregrinos em terras estranhas. Assim foram os nossos irmãos no passado, eles não se importavam com isso, a ponto de um carro levar Elias, a ponto de Enoque ser transladado, isso aqui não importava para eles mais. Precisamos exercitar a nossa fé, entregar a nossa vida ao Senhor e crer que Ele é um Deus capaz de suprir todas as nossas necessidades, inclusive aumentar a nossa fé. Esse tem sido o desafio da igreja, esse tem sido o nosso desafio. Temos exercitado a nossa fé, temos buscado as coisas de Deus, temos pedido ao Senhor que tenha misericórdia da igreja e que encha o nosso coração de contentamento e de vontade de ver Jesus. Esse tem sido a nossa vontade, o nosso desejo de ver Jesus. Esse tem sido o alvo dos nossos pedidos, de alcançar pessoas, de colher os campos maduros. Tem sido esse o alvo da igreja, porque se tiver outro alvo, não agrada o coração de Deus, porque o tempo hoje, o Senhor está às portas, não temos mais tempo,
precisamos exercitar isso na gente, na fé da igreja, para que a igreja seja forte. Não tema o mundo, não tema as adversidades, não tema, porque não precisamos temer, porque Deus está no controle. Cala-te vento, acalma-se mar, e tudo faz bonança, tudo sai dele e sai na hora, porque a ordem é dele, o poder é dele, a glória é dele, nós somos dele. Crê nele, clama por ele, chama por ele, para que ele transforme a nossa vida, porque se ele transformar a minha vida e a vida de cada um irmão, a nossa igreja será transformada e será uma igreja cheia de poder, e você vai ter uma família cheia de poder. Você vai ser homens e mulheres, seremos homens e mulheres cheios de poder, cheios de azeite, que creem no Senhor Jesus Cristo, que acredita no Senhor Jesus Cristo de todo o coração, de toda a criação louva ao Senhor, toda a criação louva, adora o Senhor. Eles sabem quem foi que criou, eles conhecem o Senhor, os pássaros cantam para o Senhor, eles amam o Senhor, eles adoram o Senhor, de todo o coraçãozinho deles. Esta igreja é a criação do Senhor. O pastor Júlio falou aqui uma coisa no meu coração, que eu e Dilene, a gente ficou a semana toda conversando sobre isso. Nós fomos arrancados do deserto e fomos plantados junto aos ribeiros. Isso fortaleceu a minha vida essa semana, os irmãos não imaginam. Um fortalecido. E à noite o pastor Júlio falou em Êxodo 33, se tu não for comigo, para que a gente vai? Rapaz, isso encheu meu coração de alegria, isso me animou, isso aumentou a minha fé. Eu fiquei pensando nisso ontem o dia todo, hoje o dia todo. Que vontade de falar nisso o dia todo. Se tu não vai comigo, me deixa aqui, para que eu vou? Não tenho direção, tu é a minha direção. É a coluna de fogo, é a nuvem que vai guiando a igreja. Crê nisso de todo o coração. Nós estamos andando na rua, lá está ele com a gente. Nós estamos no carro, lá está ele com a gente. Os inimigos cercando a gente, lá está ele com a gente. Porque somos diferentes. Fomos arrancados do deserto e plantados à beira do ribeiro, que é Jesus, que alimenta, que enche a gente de vigor. Somos fortes, bonitos, diferentes. Resplandecemos a glória de Deus, porque cremos nesse Deus de todo o coração. Aí acontece isso tudo que eu falei. Só temos que crer, só precisamos crer. Fala, Senhor, eu creio e tu vai me recompensar pela essa fé. Estou passando lutas e dificuldades, mas a minha fé eu não abro mão e sei que tem uma recompensa vindoura. Já começamos aqui, já não morremos mais, até aquele grande dia de ver com os próprios olhos aquilo que esperamos, que acreditamos, que ainda não víamos. Ver a glória de Deus, estamos juntos na igreja, o pastor entregar a gente na mão do Senhor, e a gente fala, olha só, valeu a pena, foi verdade, valeu a pena. Que Deus abençoe os irmãos, rica e abundantemente. Que o Senhor encha o coração dos irmãos de esperança da tua vinda, e fé, crê, posso todas as coisas, aprendi a viver no pouco e no muito, com fartura e com escassez, porque quem me sustenta é o meu Senhor, então eu posso continuar, porque eu vou entrar no céu, eu e a nossa igreja amada, e os irmãos lá de Manaus, e todo o povo de Deus que creem, espalhado pela face da terra, amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé, convidar o pastor. Estenda as suas mãos para cá. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a maravilhosa graça do nosso Deus, seja sobre ti. Que o amor poderoso de Deus Pai, o amor que tudo crê, que tudo suporta, que tudo espera, o amor de Deus seja sobre a tua vida. E que as consolações, a unção e o poder do Espírito Santo de Deus sejam contigo hoje e para sempre. Amém. Ao Rei a glória. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Maravilhoso Deus, chamamos, te bendizemos, te glorificamos. Aleluia. Aleluia. Antes de sair, abençoe o teu irmão e diga, olha, que o Senhor te acrescente fé. Irmãos de casa, que o Senhor te acrescente fé, em nome de Jesus. Até domingo, irmãos.